Alô, telespectador amigo, estamos chegando com o programa BH Esportes, aquele que você mais vê e mais gosta. Isto basta para nós. Obrigado pela companhia, que é sempre uma grande alegria. Eu coloquei nas redes antissociais aí que vamos receber o Thiago Largue aqui, e ele está a caminho aqui da Rajagabaglia. O problema é que ele saiu lá da Cidade do Galo. Nosso programa é ao vivo. São 19 horas agora, 8 minutos em Belo Horizonte. Estou aguardando para ver o horário que ele vai chegar, né? Tomara que ele chegue o mais rápido possível. Enquanto isso, a gente vai falar um pouquinho da boa vitória do Cruzeiro diante do Santos, 1-0. O jogo foi ruim, eu não gostei do jogo, mas a vitória foi muito boa. Muito boa. Gente, olha, não adianta. A coisa mais difícil do mundo é você querer um grande jogo com muitos gols, um grande resultado do seu time. Você vai ter, na maioria das vezes, um bom resultado com um jogo mequetrefe, um jogo sofrível, ou um jogo do jeito que ele tem que ser jogado. Feio, atrás, pela bola boa. Um grande jogo a gente viu ontem em Porto Alegre, o empate 1-1. Foi o empate dos mais justos que eu já vi nos últimos tempos. E foi um jogo que teve um desempenho muito bom das duas equipes, que coroou com o resultado mais justo que podia ser, o empate. No empate. Eu acho que não deveríamos ter e não tivemos vencedor naquele jogo. O empate 1-1 foi muito bom pelo grande espetáculo que foi Grêmio e Flamengo. Grêmio, no primeiro tempo, melhor. O Flamengo, para mim, na maior parte, ou quase o segundo tempo, inteirinho, bem melhor que o Grêmio. O Grêmio se defendeu como pôde. E no jogo Cruzeiro e Santos, o Fábio deu uma demonstração que é realmente, eu tenho falado sempre aqui, todo mundo fala, todo mundo está falando, mas é bom a gente falar sempre. Eu não acho o Fábio o melhor goleiro em atividade no Brasil, não. Eu acho o Fábio o melhor goleiro brasileiro no mundo. Brasileiro. No mundo. Você pode pegar todos que estão jogando lá fora, todos, e embolar um no outro, que não dá o Fábio. E o Fábio não é bom em um jogo e joga mal no outro, joga 2, 3 bem. O Fábio é bom em todos os jogos. Em todos. É o goleiro mais regular que eu já vi jogar na minha vida. Em todos os jogos, todos. Todos. Toma um gol, às vezes. É difícil você falar, opa, o Fábio falou desse aí. É o mais difícil do mundo. Então a gente vai falar aqui rapidinho, até a chegada do Thiago Largue, desse Cruzeiro 1, Santos 0. Baita de um resultado, Eduardo. Um abraço, Afonso, um abraço a todo mundo ligado no BH Esportes. O jogo foi ruim, né? O jogo foi chato, jogo burocrático, mas é mata-mata, né? O Cruzeiro foi com uma proposta de jogo e o torcedor do Cruzeiro está custando entender essa proposta de jogo, principalmente depois que o Mano assumiu o Cruzeiro. Eu acho que já vai tempo, hein? Já tem 2 anos que o Mano está à frente do Cruzeiro e muitos torcedores ainda não se acostumaram com o jeito do Mano Menezes jogar. E é mata-mata. Eu acho que o time do Cruzeiro é moldado para jogar mata-mata. E vai pelo regulamento. Primeiro jogo, são 2 jogos, ida e volta. Lá em Santos, um time bem fechado, defensivo. Isso irrita, porque o jogo fica chato. Você tinha do outro lado um Santos, que é um time que está muito mal, time mal treinado. O Cuca vai ter trabalho demais para arrumar esse Santos, que tem boas peças, mas é um time que vem mal na temporada. E ele não teve tempo suficiente, claro, a gente está vendo os lances aí na TV. E o Cruzeiro se aproveitou disso. Poderia ter apertado um pouco mais? Poderia ter apertado sim um pouco mais. Poderia ter sido um pouco mais agressivo. Mas dentro das características do Cruzeiro do Mano Menezes, que a gente acompanhou na Copa do Brasil do ano passado, que a gente tem acompanhado na Libertadores, é um time moldado para jogar esse tipo de competição. No Campeonato Brasileiro, pontos corridos, um campeonato longo, é difícil dar certo. Mas em Copa, o Cruzeiro tem mostrado que a coisa tem dado certo. Não foi bem, mas foi cirúrgico. Criou poucas situações, o Santos também. E eu até brinquei hoje de manhã que o Cruzeiro ganhou por 1-0 gols do Fábio e do Raniel. Porque o Fábio fez uma defesa no lance do Gabriel Barbosa que foi praticamente um gol. Foi um gol. E em seguida o Raniel, depois de entrar, ele acabou fazendo 1-0. Resultado justo, porque as duas equipes foram mal. Acho que qualquer um que vencesse seria justo. E o Cruzeiro traz para Belo Horizonte uma grande vantagem se tratando de Copa do Brasil.
Romero, que a gente já cobrava aqui uma vaga entre os titulares, parece que o Raniel também vai pedindo passagem, né? Não sei como que o Mano Menezes vai arrumar uma vaga para ele nesse time. E o Robinho voltou. Robinho tá bem, Robinho vive uma boa fase. Thiago Neves continua. Eu não sei se o Raniel entraria ali como um jogador um pouco mais recuado, um meia, aberto por um dos lados, e de origem ele é meia, né? Ele não é centroavante, ou se uma pura e simples alteração, tirando o Barcos e colocando o Raniel como titular, porque o garoto está pedindo passagem, está bem, tem sido decisivo, tem mudado para melhor os jogos quando ele entra. Então, o Cruzeiro construiu uma grande vantagem. E para o final de semana do Campeonato Brasileiro, como a gente já falava aqui, deve ir todo o time reserva e o Mano, se fizer isso, está coberto de razão. Acho que nem viajar os titulares devem. Segura todo mundo, porque quarta-feira, além do resultado que ele construiu contra o Santos, quarta-feira o Cruzeiro vai ter que ter o desempenho. Vai ter que aliar desempenho a resultado, porque o time do Flamengo é muito forte e vai exigir isso. Bira. Foi um jogo bom dentro das possibilidades, né? Que a Vila Belmiro, a chuva castigou o gramado o dia inteiro, são as informações dos colegas que lá estiveram, mas parece que a drenagem lá do campo é muito boa, né? Porque ficou um campo pesado, mas não ficou um campo cheio de lama, nem muito menos encharcado. O Cruzeiro poderia ter saído com um resultado até melhor. Eu acho que muito em função dessa chuva. A gente via jogadores tocando bola, às vezes não conseguia dominar, saindo em alta velocidade, tentando pegar o Santos em contra-ataque. E às vezes, aquele toque de bola, aquela bola para encaixar o contra-ataque, era tocada com uma força maior e o time não conseguia sair. Mas mesmo assim, foi um grande resultado do Cruzeiro. A gente está vendo aí os melhores momentos. E o Raniel mostrou que tem estrela, né, Afonso? É um jogador que, além de futebol, ele tem uma estrela. Ele entra e faz o gol como fez ontem. E o lamentável do jogo continua sendo o Thiago Neves, que realmente é um jogador que não está mostrando absolutamente nada. E o que é pior, além de não estar mostrando futebol, não está mostrando vontade dentro de campo. Muito bem. O Mano Menezes, ultimamente, você dá bom dia, ele fala, você acha? O Mano está de mal com a vida. O Cruzeiro está bem colocado no Campeonato Brasileiro, está bem na Copa do Brasil, está bem na Libertadores. Ô, Mano, me ajuda aí, mano. Você não é mal educado? Ou é? Ou é? Aliás, essa entrevista coletiva de treinador é um pé no saco, fora de brincadeira. Coisa horrorosa. Horrorosa. Por quê? Os principais culpados são os entrevistadores. As mesmas perguntas para toda hora, é a mesma coisa. E treinador também vai com uma má vontade que, pelo amor de Deus. O Mano demora 50 minutos depois do jogo. Parece que o treinador vai, agora eu vou cumprir aquela. Não, meu Deus do céu, ficar livre daquilo. Parece que assim, a gente está recebendo um treinador aqui, mas é o que eu sinto. É o que eu sinto. Parece que vai pro matadouro. Quando vai para a entrevista coletiva, é uma má vontade danada. Mano, um pouquinho mais de educação não faz mal para ninguém. A gente vai ao intervalo e na volta o Thiago Largue, o Dr. Rodrigo, o Birajara Marinho, Eduardo Panzi e eu treinei bem. A gente vai conversar com o Thiago. Já. Tchau.
atrás das portas giratórias, das filas e acham que você não tem saída. Mas eles não têm para onde ir, porque o poder está nas nossas mãos. Então vem, é só dar um passo. Vem, não precisa pegar senha, a gente vai para onde quiser e não tem que pagar para ver. Nossa verdade não vai mudar. Só vem, essa revolução é nossa! Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Muito bem, nós estamos de volta com o seu programa, o BH Esportes. Obrigado pela sua companhia, que é sempre uma grande alegria. Olha, a gente registra com muito pesar, com muita tristeza, eu em especial, porque eu já contei essa história para vocês aqui várias vezes, vou contar de novo. Quando eu estudava no Colégio Loyola, eu passei pelo Loyola, pelo Tiradentes, pelo Santo Agostinho. Eu era um bom aluno, né? Aí eu passando neles todos. Então, eu jogava futebol society. No gol, campo de terra no Colégio Loyola. Eu era goleiro. E o meu reserva era o Marcial. Society, campo de terra. Campo de terra, society. É o tamanho, mas era o tamanho. Tá. Entendeu? O meu reserva era o Marcial, que virou goleiro do Atlético, um baita goleiro, foi campeão pelo Atlético, foi campeão pelo Flamengo. Provável que o seu treinador no colégio estava completamente errado. É, de verdade. Não tinha nem treinador, era o dono da bola, era eu. Aqui. Tá explicado. Então, ele faleceu hoje, que Deus o tenha em bom lugar, o goleiro Marcial, que virou médico, doutor Marcial, que virou médico. Então a família atleticana está triste, está enlutada, e que Deus já esteja, e que ele já esteja ao lado de Deus. Muito bem, Thiago, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Já há algum tempo eu estou tratando disso com o Domênico, com o Cássio, mas treinador de futebol, jogador de futebol, se você tivesse como auxiliar do como é que ele chama que saiu? Oswaldo Oliveira, no primeiro convite você viria, eu tenho certeza absoluta. Mas como você virou técnico, aí o técnico, isso é cultura no futebol brasileiro. A agenda fica mais cheia, mais complicada, as rádios todas querem, as TVs todas querem, mas tem que arrumar um jeitinho, e esse jeitinho hoje é aqui conosco na BH News. Depois você tem mais uma agenda para cumprir ainda, tem mais um programa de rádio. Obrigado, viu, Thiago? Muito bom te receber aqui. Um prazer, Afonso, Rodrigo, Bira e Edu. Prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a questão, fiquei muito tempo ali como interino, né? Foram 32 jogos como interino. E acho que somente agora também, que aconteceram tantos convites, aí foram tudo rápido. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, eu vou me permitir fazer a primeira pergunta. Vou deixar para o Eduardo Panzo, o doutor Rodrigo, o Birajara Maria, agradecendo o Cássio, que está aqui conosco acompanhando. O Cássio chegou recentemente de Punta Cana, estava de férias, estava descansando um pouquinho, né? Com a família toda. O Cássio merece esse tempo de férias. Agora, firme e forte na batalha. Eu preferia você como interino. Eu não sei, eu, Afonso Alberto, como interino. Porque como interino e funcionário do clube, você tocou o seu trabalho descompromissadamente com a imprensa, porque quem te efetivou, na minha opinião, foi a pressão da imprensa de todo dia. Vai efetivar, você fazendo um excelente trabalho, me mostrando, inclusive, um excelente trabalho. E depois o presidente, para cumprir tabela e fazer, não, vamos efetivar. Raciocínio meu, Afonso Alberto, vamos efetivar o Thiago para a imprensa largar do nosso pé, parar de encher o saco.
E igual colocaram o Domênico para virar diretor de futebol. Todo mundo cacete no André, aí o Calil chamou e falou assim, bota o Domênico para calar a imprensa. E foi isso que aconteceu. Botou o Domênico, a imprensa, pof, calou. Ninguém falou mais nada. Efetivou o Thiago lá, aí eu falei, Thiago, você entrou na contagem regressiva, agora, como técnico, na contagem regressiva. Agora, o pessoal, a diretoria, eu acho que o seu contrato não tem multa. Acho que você continua funcionário do Atlético. E pressionado. A minha pergunta, diante de tudo isso que eu falei aqui, ninguém me contou, eu ouvi a entrevista, você dizendo que foi embora o Bremer, agora a gente precisa de um zagueiro para o lugar dele. Uma semana depois você falou que não precisava mais de zagueiro. Não sei o que aconteceu. E, Thiago, eu fiquei assustado, achei que eu estava ficando doido. Na hora que acabou Bahia e Atlético, você falou que o Atlético fez um grande jogo. Eu falei, eu vi outro. Como é que é isso aí? Me explica. Bem, isso aí são coisas diferentes, né? Eu acho que no primeiro momento ali, na saída do Bremer, a gente entendeu que precisava de alguém, sim. Mas foi um momento em que a gente também entendia que tinha jogadores ali que temos que testar, né? O Maidana merecia oportunidade. Resolvemos ali subir o Juan, porque também tem um histórico recente do clube, que com a subida do Gemerson, como aconteceu, no primeiro momento também não foi bem, mas em seguida é um jogador que se afirmou e que mostrou o futebol dele. Então, é claro que a gente não se fechou, quando a gente também, ao mesmo tempo, diz que não precisamos de uma contratação agora, mas é claro que a gente está de olho no mercado, a gente também trabalha, né, não fechando, mas sim a gente entende que é momento da gente dar oportunidade agora para o Maidana, que é um jogador novo, mas que vem mostrando o seu trabalho, precisa de oportunidade, de continuidade para mostrar o serviço. Temos o Léo, né, e ali naquele momento também a gente tinha o Léo no DM, se a gente lembrar no momento lá quando a gente falou que precisava de contratar um zagueiro, o Léo estava ali no DM, então é um jogador que a gente tem a preocupação por conta da idade dele, mas a qualidade dele a gente entende que também ele é acima de qualquer condição de teste, é um jogador que não precisa mostrar nada para ninguém, né? O Léo é um grande jogador, um ídolo da torcida, e que a gente mais precisa dele em condição física de jogar, de estar em condição de jogar. E se jogar o Léo com qualquer um dos novos, o Gabriel, o Maidana, o Juninho, que a gente tem também aí, que é um jogador jovem, né? Estreou lá no momento, estreou até como lateral esquerdo contra o América, mas depois no jogo lá sofreu a pressão. Eu acho que são jogadores jovens que precisam de ter um jogador experiente ao lado. Qualquer um dos novatos que jogar ao lado do Léo, eu acho que vai bem. Então a gente entende que isso daí é um momento de equilíbrio, né? Uma situação na zaga. A gente precisa sempre de ter um equilíbrio, um jogador jovem com experiente, para casar, para dar tranquilidade. Então, assim, no momento agora a gente confia nos jogadores que a gente tem, preferencialmente jogando ao lado do Leonardo. O Leonardo Silva é um jogador que a gente vê como um esteio para qualquer um dos novos que joga ao lado dele. Em relação à segunda parte do jogo, eu falei especialmente que foi um grande jogo, da partida como foi, não que nós fizemos uma grande partida. Eu acho que ali a gente tinha tudo até para conduzir uma partida mais tranquila, fazendo um gol no início, um gol em que a gente mostrou que nos primeiros 10 minutos do jogo a gente estava no controle da partida, mas também devido aí ao pouco tempo que o time tem entrosamento, né? Ali foi uma outra dupla de zaga em que a gente estava com o Gabriel, com o Maidana, uma situação nova também, devido a essa lesão e suspensão, reformando o time, mas não jogamos o primeiro tempo ali como queríamos. O segundo tempo eu já achei que a gente veio melhor, a gente conseguiu botar a bola no chão, tivemos chance de fazer 2-0, ainda que o Bahia, por jogar em casa, é difícil jogar lá, a gente entende que o Bahia só perdeu 2 jogos no ano, e a gente por 10 lá na Fonte Nova, e a gente por 10 segundos não venceu a terceira partida, que seria a terceira derrota deles. Então é difícil jogar lá. A gente conseguiu um empate que tem a validade de conseguir um empate, nos ajudou a subir uma posição na tabela, manter uma quarta colocação, e que eu acho que é uma posição honrosa, né? Tá quarto colocado, passando por todas as mudanças que a gente teve esse ano, principalmente no período pós-Copa, está em quarto lugar, é uma posição que a gente tem que valorizar. Thiago, o Atlético vive um problema defensivo, o sistema defensivo do Atlético, e vem as críticas aos zagueiros, né? Porque quando se fala em defesa muito vazada, sempre vem zagueiros.
Uma rápida busca hoje, durante o dia, pela internet, 2015, 16, 17 e 18. Há 4 anos a defesa do Atlético é um problema. Eu busquei manchetes de jornais, de portais, no Brasileiro, criticando a defesa do Atlético em 2015, 16, 17 e 18. Você enxerga esse problema defensivo do Atlético como micro, situação ali dos zagueiros, ou macro? É o sistema, os laterais, os volantes? O Atlético, há 4 anos, vive um problema de sistema defensivo ou de peça? O que acontece que o Atlético geralmente tem um ataque muito bom, mas há um desequilíbrio com a defesa? E isso a gente está careca de saber que time que leva muito gol não ganha Campeonato Brasileiro. Eu acho que aí é um sistema macro, como você falou, porque defender é um sistema defensivo, envolve laterais, volante, meia e até atacante, que fazem, tem o seu momento de participar da fase defensiva. No futebol hoje, a gente vê na Copa do Mundo agora, eram 9 defendendo ou 10 defendendo atrás da linha da bola. Então hoje a gente sabe que o futebol precisa de todo mundo, tem o seu papel na fase defensiva. Agora, o que é curioso, assim, é que a gente está levantando dos detalhes ali minuciosamente, é a questão das bolas paradas. E aí não só os escanteios e falta lateral, mas até os arremessos laterais, situações de falta em que o jogador está pegando e batendo a bola rápido, e que a gente precisa de estar atento a esses detalhes, né? A equipe, os gols todos sofridos nossos, a gente fez um levantamento agora recente, apenas 5 gols a gente sofreu de contra-ataque, dos 24, ou seja, são apenas 5 gols em que a gente tem uma falha que acontece na transição da bola, mas na bola parada a gente sabe que tem um detalhe ou outro e a gente está procurando levantar o que está acontecendo para nos treinamentos, para nos jogos a gente conseguir acertar, né? Em relação aos outros anos eu não posso dizer, porque aqui não estava, mas eu tenho certeza que a gente vai virar isso aí, porque a gente passou também um início de trabalho levando pouco gol. Durante um tempo ali, acho que 17, 18 jogos, a gente estava com a média de apenas 0,7 gol sofrido, e a gente sabe que a gente pode voltar a isso, né? Mas eu considero que temos que ter um pouquinho de paciência, a torcida a gente precisa de trabalhar junto em ter um time forte defensivamente, né? Acreditar que não vai levar o gol, trabalhar em função de ter uma defesa sólida, para a gente mudar um pouquinho a cultura em termos de vamos ter um ataque forte, o galo doido, que vai a equipe que vai para frente, pressiona tudo, mas também na hora de defender é importante a gente gostar de defender e acreditar que vai defender. Isso aí também faz parte da gente na cultura do clube, colocar que defender faz parte para a gente vencer campeonato, né? E falando até de campeonato brasileiro, que são tantos anos aí que o clube não vence. E a gente está trabalhando com bastante seriedade, mas um passo a passo, para a gente conseguir ter uma defesa sólida e fazer um campeonato capaz de chegar, pelo menos, estar entre os 5 primeiros, os 6 primeiros à vaga da Libertadores. E quem sabe, chegando no final, na reta final, com chance de título, quem sabe a gente fazer o sprint final para buscar esse título. A gente, aqui no programa, Thiago, pós-Copa, é um discurso quase unânime. Das equipes que hoje ocupam ali até a 4ª posição, que seria a do Atlético hoje, nenhuma equipe sofreu tantas mudanças, seja por negociações ou por lesões, como o Atlético. Então, falamos outro dia aqui, eu e o Eduardo, na mesa, que é quase uma remontagem de uma equipe. E nenhuma dessas que estão aí disputando vaga de Libertadores e o título passaram por isso. Então, existe uma pressão e uma responsabilidade muito grande no elenco e em você particularmente, porque o torcedor atleticano está com uma esperança muito grande de voltar à Libertadores, porque foram vários anos disputando a competição. Quando a gente falava aqui, você colocou bem sobre o Atlético antes da Copa, o Dudu levantou uma bola dizendo que são 4 anos quase que nós temos um problema defensivo no sistema defensivo do Atlético. Não, vários. Vários. Mas levando-se em conta de que o time campeão da Libertadores era um time com um sistema defensivo muito elogiado, o Atlético tinha, além de bons zagueiros, 2 primeiros volantes com muito potencial de marcação, que era o Pierre e o Donizete. Isso aconteceu esse ano, sobre o seu comando, quando o Blanco passou a ser uma revelação do Campeonato Brasileiro e o Adilson foi, nós usamos esse termo, todo mundo está falando assim, recuperado por sua escolha. Passou a ser um volante respeitado por todos, a torcida gostando, acertando tudo dentro de campo. Só vai jogar no ano que vem e o Adilson a gente não tem ainda previsão de quando ele vai voltar. Quando a gente viu os finais dos jogos do Atlético, particularmente esse jogo contra o Bahia, analisando e vendo várias vezes aquele lance,
No momento que o jogador do Bahia cobra o lateral, isso você atribui a uma desatenção no final do jogo, porque nós tínhamos os zagueiros mal posicionados e um buraco muito grande ali próximo da marca do pênalti, da meia-lua da grande área atleticana, onde você tinha 3 jogadores do Bahia quase que sem marcação alguma. Então, você tem em mente resolver isso, ainda em vista, vou colocar ainda mais levando-se em conta a informação de hoje, que é possível, pela punição, que o Elias e o Galdesani não venham jogar nos próximos jogos. A coisa ficou enxuta demais. Né? E como é que você justifica dentro disso aí o Patrick cabecear uma bola na marca do pênalti? Primeiro momento, exatamente a situação do Adilson e do Blanco. A gente conseguiu dar uma consistência ali ao time com os dois, né? O Adilson mostrando para ele próprio, para o treinador, para a comissão técnica, os jogadores, para a torcida, para a imprensa, que ele tinha total condição de ser jogador titular. E hoje todo mundo entende que ele está fazendo falta, que é um grande jogador, mas tanto na fase defensiva ali, mas na fase ofensiva, organizando a saída da bola. Então é um jogador que de fato está fazendo muita falta para aquilo que a gente fez, né? Que todo mundo viu que a gente estava jogando de trás ali com o Vitor construindo as jogadas de trás, e o Adilson era fundamental aí, e o poder dele de marcação. E o Blanco não é diferente. Agora, infelizmente, a gente tem que tratar a remontagem da equipe, e a cobrança pelos resultados acontece da mesma maneira. Mas, em relação a outro momento ali da situação do lateral, eu acho que o Patrick, ele podia ter direcionado, mas pode ter certeza que ali ela não era uma situação tão clara para ele direcionar. Ela vem alta e ele sobe na máxima impulsão que ele consegue. E o direcionamento, ele é treinado para tirar essa bola que a gente chama de funil. A gente desenha um funil do gol saindo da área. E ele falou, pô, Thiago, eu tentei tirar do funil e não consegui. E ali era questão de rebote também. Por isso que a gente fala que não podemos colocar tudo no Patrick, porque ele fez o máximo que ele pôde. E ali a situação do rebote, o nosso rebote tinha que estar por dentro, como você falou agora, e não ter um jogador do Bahia na frente do nosso jogador. Então, né, ali a gente tem que olhar com cuidado para não descarregar a culpa em cima de um jogador só, porque isso não é justo e de fato não foi, e sim atribuir a todo o sistema defensivo, a todos os jogadores que estavam envolvidos ali na jogada. O zagueiro do Bahia lá, o Thiago, estava na área, então o nosso zagueiro ali, o Maidana no caso, não podia sair de onde estava, que os arremessos laterais iam bem próximo entre o pênalti e a pequena área. Mas, revendo o lance também, a gente entende então que era mais situação do nosso rebote, estar mais próximo do pênalti, de onde a bola caiu, cortada pelo Patrick, aí ela passa a ser então do rebote e não mais do Patrick nem do zagueiro na ocasião. Então é tratar a coisa sempre como um sistema, né? Aí são poucas sessões de treinamento que a gente ainda tem, é um grupo com muita mexida, e aí é um entrosamento que vem de treino, jogo, né? Até mesmo no início do nosso trabalho a gente precisou de alguns jogos ali para conseguir dar um padrão de jogo que a gente só conseguiu depois do 5º, do 6º jogo, que a coisa foi melhorando e a gente foi se acertando. Tá certo. Você foi até pergunta de alguns telespectadores atleticanos, o Luiz Mota lá do Alípio de Melo, o Marcelo Vardil do Renascença, sobre isso. Esses gols que o Atlético toma no final do jogo, esse especificamente contra o Bahia, e aquele do Palmeiras. Do Palmeiras eu posso te assegurar que também tem muito a ver com as mexidas. Porque dos 4 jogadores que estavam fora da situação ali da falta, que não estavam na linha defensiva, 3 são novatos. 3 são jogadores que estão chegando agora. E que aí é, como eu estou falando, é tempo. Temos que ter paciência, vamos sofrer. Para assimilar o posicionamento. Para assimilar, para estar ligado ali, para estar vivendo a situação de jogo, e a tomada de decisão tem que ser mais automática. O jogador, ali na hora, ele não pode pensar muito, não tem tempo. Né? Do outro lado, tem um adversário que está bem treinado, que tem a jogada, e essa resposta dentro de campo tem que ser automática. Né? Nos treinamentos, a gente automatiza essa tomada de decisão. É onde o jogador ele já sabe o que tem que fazer, e aconteceu uma situação, ele já corre para se posicionar adequadamente. Isso é só treino, jogo, e aí, é claro, com uma sequência que precisa acontecer para ele fazer bem feito. Tiago, o Dr. Rodrigo aqui foi até muito feliz ao dizer esse problema que o Atlético teve de perder jogadores. Otero vendido, jogador machucado, e aí realmente desestruturou o Atlético. E a gente sabe que o mercado hoje brasileiro, para o Atlético buscar um jogador, fica difícil, porque o Campeonato Brasileiro já está aí terminando seu primeiro turno, e os jogadores
que tinham aí na vitrine já completaram 7 jogos, então na segunda divisão não acredito que tenha muita coisa lá que possa servir ao Atlético. Como é que hoje você e a comissão técnica do Atlético estão observando a base? Eu vejo bastante o sub-20, vi o sub-17, mas aí a gente tem que ter um cuidado maior, porque são jogadores de 16 e 17 anos que ainda não estão formados. Mas como é que você vê essa base do Atlético hoje? Tem alguém que pode, num futuro próximo, chegar e jogar no Atlético efetivamente? Eu acho que sim, e eu acho que o nosso histórico recente aí vem mostrando isso, né? As oportunidades aí para o Alejandro, né, que jogou bem. O Bremer, que já tinha subido, mas que demos oportunidade para ele de jogar mais e jogou a ponto de fazer bem feito o trabalho e foi procurado por um grande clube da Europa, né, um Série A italiana, né, o Torino é um clube que tem, né, joga a Liga Europa, tudo. Os outros aí, o Bruno, usado recentemente, entrou no jogo agora do Bahia, entrou no jogo contra o Paraná, é outro jogador que a gente procura dar oportunidade, porque, sabe, no primeiro momento é sempre difícil, né? Da mesma forma que os jogadores estrangeiros chegam e precisam de alguns jogos, alguma sequência para entrosar, o jogador da base também precisa se ambientar. É um outro nível de competição, ainda mais a gente falando de Série A, então o jogador joga lá o sub-20, o sub-17, quando ele vai para o profissional e ele vai jogar uma Série A, sobe bastante o nível, a exigência é grande, né? E agora a gente tem o Carlos Gabriel, que eu prefiro até chamá-lo de Hulk, que a gente no dia a dia é Hulk e eu acho que encaixa bem pelo perfil dele, é um lateral esquerdo com qualidade, com força, e que também vai ter oportunidade em breve, né? Já jogou contra o Paraná também, entrou na lesão do Fábio Santos. No jogo do Bahia a gente entendeu que o Juninho era o mais indicado para fazer a função, devido à característica do jogo, mas existe uma possibilidade bem grande do Hulk jogar o jogo próximo de segunda-feira, e é confiar, sabe, é dar credibilidade e dar confiança para ele, pedir para ele ter até paciência, calma, concentração, sabe, os detalhes, não adianta chegar querendo mostrar que ele vai ser um super jogador, não, isso acontece passo a passo, sabe, é degrau por degrau para ele subir com consistência e ajudar a equipe a conseguir um objetivo maior, que é fazer uma boa campanha, que é buscar a vaga da Libertadores e título. Ainda dentro disso que o Bira levantou, que é a base, ô Thiago, a gente vê no Brasil poucas equipes dando realmente oportunidade aos jogadores de base. A oportunidade que eu falo na hora que ela surge. Há muita preocupação em não queimar o jogador. Não, esse jogo não é para ele, esse jogador aqui vai ter que ser trabalhado, ele vai ter que jogar em casa. Vou pegar o Carlos Gabriel, que você teve que colocar contra o Paraná. Jogou pouco tempo, que no pouco tempo que jogou, ele me passou comentando o jogo para a rádio, ele me passou ser um jogador firme, tem um apelido de Hulk, me parece, um jogador firme que vai para a dividida, ele vai para o jogo, ele não se omite. No pouco tempo eu tive essa impressão. Veio o seguinte, você segurou o Carlos Gabriel e botou o Juninho, que foi muito mal, não foi naquela bola isolada. Ele foi mal o jogo inteiro contra o Palmeiras. Jogo inteirinho. A bola queimava nos pés dele, foi muito mal. Ele não conseguiu ir bem na posição dele. Aí você preferiu colocar o Juninho e deixou o Carlos Gabriel no banco, sentado no banco. Ontem a gente viu Flamengo e Grêmio, o Flamengo dando um sufoco no Grêmio, tentando um empate de todas as maneiras, e o treinador achou lá na base, buscou lá na base um garoto de 17 anos para entrar e fazer o gol. O Patrick erra o ano inteirinho, não é com você. Todos os treinadores que passaram. Eu adoro o Patrick, é uma pessoa humana extraordinária, é um pai excepcional, mas como jogador de futebol, não dá para jogar no Atlético, na minha opinião. Não dá, mas ele é titular. O Emerson teve uma ou duas oportunidades, saiu, não voltou mais, jogador de seleção da idade dele. Qual que é a resistência que vocês encontram, você especialmente no Atlético, com o jovem? Ontem entrou o Lincoln no Flamengo para fazer o gol do empate, para festejar, comemorar e virar, quem sabe, um Vinícius Júnior, aí com esse gol que ele fez. Aqui não, aqui tem que esperar. Por que você acha que tem que esperar? Não, eu me permito discordar, porque
Não, você fica à vontade para discordar. Até colocar o Bremer achando que o Leonardo Silva merecia ficar no banco numa certa ocasião, a gente colocou. Colocar quem? O Léo. O Bremer para jogar, titular, então valorizando o jovem, dando oportunidade para o jovem. Particularmente, você, acho que o Leonardo Silva, o Leonardo Silva prestou ao Atlético e presta ainda grande serviço, mas eu acho que o Leonardo Silva hoje não tem mais condição de ser titular do Atlético, na minha opinião. Não, pela idade. Mas ele ainda tem. Pela idade. Tecnicamente ele ainda... se for pela idade, Ricardo Oliveira também não joga e taticamente ele está bem, sabe? Fisicamente que ele passou por um problema aquele jogo do Fluminense e aí ele teve que ficar no DM, acho que a gente até passou um período da Copa, mas ele é importante. A consistência, principalmente no miolo da zaga, eu considero que um jogador experiente sempre ajuda, né? Mas eu sempre procuro dar oportunidade para os jovens, acabamos de dizer exemplo do Bruno, exemplo do Alejandro, do Carlos Gabriel agora, então eu considero que também é importante usar os jovens e dar oportunidade, assim como o Blanco ganhou a titularidade do Elias em boa parte do campeonato, então, assim, eu procuro valorizar o jogador que está bem, o Iago teve inúmeras chances comigo também, sempre procurei aproveitá-lo. Acho que teve até demais o Iago. Então, aí você vê como que as opiniões são divergentes e esse é difícil, né? O treinador tem que tomar a decisão, nunca é difícil, sempre é difícil, sabe? Arrumar a consistência, tem adversário que apresenta um certo risco maior por um lado, a gente procura reforçar um lado, explorar o outro, sabe? São sempre tomadas de decisão em que a gente procura o 11 melhor para começar jogando, mas contamos sempre com todo o elenco. Acho que para a gente fazer uma campanha boa, e considero que estar em quarto lugar hoje, como a gente está, é digno de respeito, de um trabalho em que a gente vê o grupo se esforçando bem, trabalhando com bastante seriedade. Isso aí pode ter certeza que no Atlético todos os jogadores estão levando muito a sério o trabalho e acreditam que a gente pode fazer uma boa campanha. Mas e o Patrick? É isso que eu ia perguntar. Também, o que o Emerson fez de tão errado naqueles 2 jogos? Ou não foi isso? Foram 4 jogos, né? Mas eu estou dizendo mais naqueles 2 jogos, Chapecoense, o Flamengo aqui, e o Patrick já cometeu falhas também individuais, mas por que o Patrick tem tantas chances a mais do que o Emerson? Por que a sua opção, na maioria das vezes, tem sido pelo Patrick? Qual que é o motivo? Isso daí é uma situação natural de treino, de jogo, em que o Emerson apresentou ali algumas características positivas e ganhou a posição e mereceu iniciar jogando, eu prefiro até dizer assim. Mas ao mesmo tempo, depois de 4 jogos, a gente entendeu que era melhor o Patrick. E se a gente pensar bem, friamente, né, tirando assim às vezes uma carga emocional que vai um pouco direcionada para certo jogador, o Patrick voltou no jogo contra o América, que a gente venceu, jogou contra o Fluminense, que a gente venceu, e jogou contra o Ceará, que a gente venceu. Então, a volta do Patrick culmina com 3 vitórias seguidas da equipe. Isso daí é só questão de voltar no tempo e lembrar. Você acha que o Atlético está bem servido lateralmente? E aí a gente vem com os jogos da volta, do Campeonato Brasileiro, jogos muito difíceis, e a gente trocou meio time. E aí não podemos considerar, né, em cima do Patrick ali as situações. Um gol de escanteio do Grêmio, depois uma falta. Então, sabe, isoladamente. É claro que eu entendo que também a torcida cobra, porque é um jogador que ele pode dar mais. Ele tecnicamente, como ele já jogou até de meia, né, se eu não me engano, com a Aguirre, com o Levi, ele tem qualidade, ele pode render um pouco mais, o Patrick mesmo sabe disso. Agora, a gente tem que entender que é difícil ali na hora. Ali, né, jogar, tá ali no alto nível, nem sempre é fácil, consegue. Ele é um jogador que mostra potencial, mostra personalidade, ajuda o time, como falei nessa última sequência de 3 vitórias que a gente teve até a parada da Copa. Ele foi titular, então ele merece um crédito a mais. O Emerson está trabalhando, certamente vai ter o espaço dele em breve também, porque é um jogador que tem a qualidade, merece espaço, mas a gente tenta tomar a decisão mais adequada possível para o grupo. Temos que trabalhar um grupo forte. Eu acho que o Atlético tem 2 bons laterais nesse caso, e é momento, né? Tem um pouquinho de paciência, sabe? Como eu falei, parece que a tirada o cabeceio dele nesse lance do lateral foi culpa dele, o gol, e não foi. Eu afirmo aqui que não foi. Ele tirou dentro do possível para onde ele podia tirar a bola. Analiso o então, Patrick a gente por tem que esse analisar jogo. o sistema defensivo como um todo. E, como eu estou dizendo, eu acho que ofensivamente ele pode render um pouquinho mais. Só para eu completar aqui. Ô, Thiago, você entende, 4º lugar é uma posição excepcional, na minha opinião. Muito confortável. Mas você entende que o Atlético, do meio de campo para trás, pegando os 2 laterais, os zagueiros e o goleiro, hoje, tem elenco para ficar
disputando uma posição para a Libertadores? Eu acho que pelo que a gente já fez até aqui, eu considero que esses 4 jogos agora, pós-Copa, né, a gente tem um reflexo muito mais das mexidas, das trocas todas, e aí da ausência, não só pelas vendas, né, pelas negociações, mas a questão da lesão, do Adilson, do Blanco, trocamos meio campo praticamente, era Adilson, Blanco, Adilson, meio Blanco e o Casares, o Adilson e o Blanco principalmente no meio campo para trás, e são trocas que são... E o Léo Silva, né? E o Léo Silva aqui. Então acho que assim, temos que ter um pouquinho de calma nessa hora, estamos em quarto, ok, está bem, mas o trabalho não para, a gente é incessante, a nossa busca ali, o dia a dia, pode ter certeza que lá na Cidade do Galo é 24 horas, o trabalho acontece lá de forma muito séria, então temos que ter um pouquinho de paciência nessa hora, sabe? Vamos alcançar, mas é passo a passo, vamos acertar um pouquinho aqui, ali, vamos evitar de levar os gols que a gente está levando, que a gente sabe que também podemos ficar sem tomar os gols que a gente está levando aí, principalmente de bola parada, situações em que a bola... Doutor, deixa eu só agradecer aqui, claro. porque eu não vou... Os parceiros que estão conosco, a live, que você nos acompanha sempre aqui, a live é contato com o mundo inteiro, ao BMG, que é o nosso banco, a Marieta, a melhor para a sua saúde, Posto São Pedro e Posto Funil, Silvio de Advocacia, Direito de Trânsito, Fábrica de Móveis Assépticos, o Banco Inter, 100% digital, o Mr. Kreb, ali na Marquês de Valença 99, a Pedrinho Baterias, meu amigo Wallace, está sempre atento ao seu pedido, ao Padre Lucas, que leva você para todo lugar do mundo, em viagens fantásticas, ao Centro Automotivo Novo de Novo, o Renato, Chiquinho, estão à sua espera, ao Renato, lá na Jaque Pneus, com pneus maravilhosos, qualidade pura, com preço sensacional, ali na Pedro II, quase no anel rodoviário. Jaque Pneus, doutor Rodrigo. A situação do meio de campo, Thiago, antes da Copa, as alternativas eram muito maiores. Com o Blanco, com o Adilson, enfim. Eu vou falar especificamente de um jogador. Porque a expectativa do torcedor atleticano em cima dele é muito grande, o Elias. E nesse caminhar do ano passado e esse ano, o Elias foi fundamental, fez até o gol do campeonato do ano passado, do Campeonato Mineiro, e sempre, inclusive nas suas entrevistas, não agora, mas já deu várias entrevistas, dizendo que tem uma posição específica, que é a posição que ele gosta de jogar. O Elias, em outras equipes, com atuações que o levaram até para a seleção brasileira, inegavelmente era um jogador de meio de campo mais avançado. Um terceiro homem de meio de campo, sempre era um elemento surpresa e se destacou fazendo gols. Chuta muito bem, tem uma boa presença dentro da área, inclusive. Né? Fez vários gols assim pelo Flamengo, fez gol pelo Corinthians. E o que acontece com o Atlético? O Atlético antes da Copa era um, o Atlético depois da Copa é outro. Essa remontagem, o Zé Wellington está muito bem, acho que é inegável, todo mundo vai concordar. Né? E daqui a pouco o Adilson está voltando. E a gente vê o Elias, pelo menos a minha visão é essa, existe uma irregularidade. Eu vejo ele jogando muito bem em determinadas partidas e outras partidas ele não repetindo essas boas atuações. Como é um jogador de seleção brasileira, que a torcida tem uma expectativa enorme em cima dele, dentro dessa remontagem da equipe, e talvez agora, neste momento das faltas de opções, da falta de opção, você vê uma possibilidade maior na sua escolha, na construção do seu esquema tático, do Elias jogar então nessa posição, que segundo ele é a posição que ele gosta de jogar, onde o futebol dele flui mais ou aparece mais? Sim, acho que isso está acontecendo já, que agora do lado esquerdo, em vez de a gente ter o Casares, a gente tem o Galdesani. Sim. Né? Então isso possibilita o Elias estar um pouco mais perto do gol, um pouco mais próximo da área, e até mesmo na fase defensiva dele, que a gente fala que ele subia a pressão, né? O Elias é um jogador que pressiona bem quando ele corre para frente para pressionar. Ele não é um jogador que marca bem tanto para trás. Isso é importante para a característica dele, né? E ele tem uma ótima qualidade de finalização. É um jogador que já tem quase 100 gols na carreira, para um meio-campo, que muitos falam que é o volante, né? Isso aí nem existe um volante que faça 100 gols. Cobram ele como volante, esse é o erro. Cobram ele como volante, exatamente. Esse é o erro. Então, ele é um meia. A gente pode falar que ele é um meia, é um jogador de área a área e vem trabalhando. E talvez no Atlético seja o clube onde ele fez menos gols. Menos gols. Pela característica dele, e apareceu assim.
Talvez seja essa a expectativa de quem gosta de futebol e o vê jogando dessa forma. E eu acho que ele está trabalhando muito sério também, ele é um jogador que sabe do potencial dele, sabe que pode ajudar bem. E eu estou sentindo ele desmotivado, está feliz, é um jogador que está mostrando que está bem aqui em BH, que está, sabe, ambientado ao clube, à cidade. Isso é importante. Eu estou vendo ele feliz da volta da Copa para cá. Ele terminou até bem, se a gente lembrar ali também, no finalzinho ali do período, antes da parada. Ele terminou bem, ele terminou num crescente e manteve esse trabalho. O Elias, com todos os problemas que ele tem, aí eu sinto isso, eu vejo, parece que ele enche o campo. Ele enche o campo. Na hora que você olha para o Elias, parece que ele enche o campo, ele está ali, isso aí... E é um jogador de jogo grande, né? A gente viu contra o Palmeiras, a partida que ele fez lá foi altíssimo nível. É um jogador de jogo grande. Ele joga partidas, né, de que o nível competitivo fica lá em cima. Então, um jogador que a gente tem que dar um crédito também precisa de um pouquinho de paciência, que vai ajudar a gente a fazer uma boa campanha. Qual é a sua expectativa? Eu tenho 2 jogadores no Atlético que são 2 jogadores diferenciados e que a torcida tem uma esperança muito grande. Eu, particularmente. Eu quero saber da sua expectativa com esses 2 jogadores. Primeiro, eu gostaria que você falasse aqui como é que você quer ver o Xará jogar. Para mim é Xará. Viu? Esse negócio de Chara é negócio de viadagem. Viu? Para mim, na minha opinião. Isso é na Colômbia, é Xará. O nome dele é Xará? O nome dele. Como é que você quer ver o Xará jogando no Atlético? Eu já vi o Xará jogando de uma opção de jeito. Como é que você quer o Xará? E o Luan? Qual que é a sua expectativa no Luan? Jogador para jogo inteiro ou jogador para um pedaço? O Luan a gente espera sempre que ele jogue o jogo inteiro, né? Só que jogar o jogo inteiro na intensidade que ele joga é muito difícil. O Luan é irresponsável, porque ele se entrega todo. Mas eu não considero, porque a gente gosta... Ele se entrega todo. Ele se entrega, isso é muito positivo para a equipe, sabe? É um jogador que ele não mede esforço ali. E a gente sabe que fisicamente, organicamente, cada um tem seu limite, né? Mas o importante é que o jogador, quando ele citou, ele vai até o limite dele e isso é louvável. E o Xará, a gente chama de Xará lá, é um jogador de muita qualidade, né? Acho que já 4 jogos, um jogador que vem de fora do país. Sim. Muitas vezes consideram, né, que precisa de meses aí de adaptação. E é um jogador que em poucos jogos já mostra que está praticamente integrado, ambientado, né? Fazer as jogadas que ele faz aí. Ele vai jogar sempre do meio para frente ali, dos lados, lado direito, lado esquerdo. O problema do lado ele não tem. A gente reuniu com ele quando ele chegou, assim que ele chegou, perguntou se ele tinha preferência de jogar em algum dos lados. Ele falou que não, para mim tudo bem, posso jogar aqui. Eu aqui já joguei no Júnior Barranquilla em qualquer das 2 posições. Então, ver como a gente está falando. De acordo com o adversário, com o que a gente tem do nosso plantel melhor, porque principalmente a gente pensa primeiro na nossa equipe, em quem que a gente tem à nossa disposição para montar o nosso time. Em segundo, a gente considera o adversário e daí a gente vai montar a estratégia a partir daí. E para o torcedor que não conhece, que não viu jogar ainda, a gente não viu jogar ainda aqui em Belo Horizonte, pelo Atlético, o Natan e o Leandrinho. E o Terence também, que a gente viu, mas viu muito pouco. Como você pretende aproveitá-los dentro de campo, posicionamento, esses 3? Terence, que a gente já viu um pouco, o Natan e o Leandrinho. O Terence, tudo indica que é também pelo lado, tá? Lado esquerdo ou lado direito. Mas se a gente mudar o sistema que a gente faz, né? Que a gente joga bem num 4-3-3 e jogar em 4-4-2, que seria um 4-4-1-1, o Terence seria esse 1 na frente da linha de 4, entre o Ricardo e a linha. Então o Terence seria um jogador com liberdade ali, um segundo atacante, assim, tá? E o outro, o Natan já é mais meio, né? Ele já jogou até na Europa, agora ele jogava pelo lado, mas ele prefere até jogar como um 10 ou um 8. E está treinando bem? Treinando muito bem. Treinando muito bem, chegou em condições boas. Tudo indica que já vai ser relacionado para esse jogo agora contra o Inter. E é um jogador de ótima qualidade, de boa tomada de decisão, bom passe. Né? De novo, precisamos de ter um pouquinho de calma, porque às vezes, né, precisa de tempo para ele se adaptar, entender o que a gente quer do jogo, ele se relacionar com os companheiros dele, ter um cruzamento. Etapa, né? Exatamente. Essa questão que a gente queimar etapa e vem jogo domingo, quarta, domingo, a gente Mas tem é um jogador para mudança de esquema ou ele encaixa nesse 4-3-3? O Natan se encaixa perfeitamente. E o Leandrinho? O Leandro já é também mais um meio atacante, já joga pelos lados,
Mas o Leandrinho a gente vai ter, pela condição física dele, ter que ter um tempo ainda. Ele ainda vai... Isso aí, Você né? está pedindo um pouco de calma, paciência, para o torcedor, para a imprensa, para o pessoal todo. Você ainda vai ter mais calma, já esgotou com o Casares? O que você faz? O que você vai fazer para ele jogar? O Casares, né, estava envolvido numa negociação em que chegou, de fato, uma proposta, isso daí não Mas foi... o que é com o Casares? A gente vê um potencial nesse jogador incrível. É incrível. Ele, tecnicamente, ele faz coisas que a gente... Pouquíssimos jogadores que a gente viu fazer. E aí? Não, então, eu vou falar desse último momento dele. Agora ele voltou a ser relacionado, entrou no jogo de segunda-feira. E aí a gente vê que é claro que precisa pegar ritmo novamente. Precisa. Né? Então, você vê que até nisso a gente perde, porque a gente perde um jogador que era possível ser negociado, aí ele fica sem treinar, porque a gente tem que tirar dele, às vezes, dos choques, né? Para não se lesionar, para não inviabilizar uma negociação. Agora, a partir do momento que ele volta, a gente vê que mesmo um jogador que já está ambientado na cidade, no clube, em tudo, por ele ter ficado um mês aí sem jogar, os jogos treino, a coisa toda, ele perde ritmo. Isso é muito claro. Né? E mesmo com um jogador da qualidade que é o Casares. Então, de novo, é tempo, voltou a trabalhar com a gente, está integrado, vai ser relacionado também para o jogo de segunda-feira, vai voltar e vamos, se ele vai ganhar posição ou não, é só questão de tempo, de trabalho, mas é um jogador de muita qualidade que a gente acredita no potencial dele também. O Maidana está te agradando? É um jogador que eu, particularmente, quando veio para o Atlético, gostei muito, é um zagueiro artilheiro, que ficou um período só em treinamento, não tinha oportunidades, até porque a zaga do Atlético tinha os seus titulares jogando. Mas hoje, o Maidana entrou de uma forma assim, né, supetão, teve que entrar e talvez esse ritmo de jogo ainda não encaixou nele, mas você está gostando dele? Sim, estou gostando. O Maidana, infelizmente, aconteceu aquela situação do doping, né? O Maidana, ele era o nosso terceiro zagueiro até aquele momento, né? Se a gente voltar aqui no tempo, a gente lembra, ele era o jogador, o reserva imediato do Léo e do Gabriel, ele era o reserva ali. E acabou que com aquela situação dele do doping, que ele foi obrigado a ficar de fora, o Bremer ficou como terceiro e jogou e aí foi embora. Você vê como é que a dinâmica do futebol é rápida e tudo. Mas agora, claro, o Bremer vinha trabalhando bem desde o ano passado, vinha trabalhando sério, é um jogador que buscava espaço, o que não é diferente agora do Maidana. Mas vamos precisar ter um tempo, essa volta, ganhar ritmo dele. E acho que vai acontecer, com naturalidade vai acontecer. Você acha que você está utilizando nesse momento o Maidana, principalmente por conta dessa bola aérea do Atlético, ter o Maidana e o Léo Silva, você acha que pode diminuir esse tanto de gol que o Atlético tem tomado de bola aérea? Ah, sim. É uma das variáveis que a gente tem que levar em consideração, sim. Ô, Thiago, quem é o treinador de goleiros do Atlético? É o Chiquinho. Chiquinho. Eu estou perguntando para o telespectador, eu sei que é o Chiquinho, já viajei muito com ele. Gente da melhor qualidade, mas ele não consegue ensinar o Vitor a sair jogando. Eu acho que o Vitor, eu já falo isso aqui, é o pior goleiro do mundo para sair jogando. O Vitor não sabe sair jogando. Ele não, se botar a bola no pé dele e ele tentar sair jogando, não vai conseguir. Quando ele faz sem querer, ele consegue. Sem querer, ele consegue. O que há? E o Vitor também, você não acha que é preciso o Atlético ter um outro goleiro? O Vitor não perder a condição que ele tem de goleiro, porque ele vem falhando muito também. Bem, me permita também discordar, porque acho que o Vitor ele é muito bem treinado, ele é um grande goleiro. Eu acho que como torcedor a gente sempre quer que o melhor, que nenhum erro aconteça, mas se a gente pegar, o Cássio outro dia cometeu uma falha contra o São Paulo lá e a bola passou, enfim, e o goleiro do Flamengo daí vai falhar, do Fluminense, enfim. Você acha que a gente sempre tem expectativa na saída de bola. Ele não consegue acertar uma. Mas isso é difícil, sabe? Tem bola que dá para sair, tem bola que não dá para sair. Sabe, na hora aqui a gente vendo na TV aquela história, né? Fazer 1000 gols. Eu sempre achei o Vitor no grande goleiro. Muito difícil. Mas na saída de bola, para quem viu o Tafarel jogar aqui, viu o Vitor na saída de bola. Quando você fala saída de bola, é reposição. Não é a saída do gol, é a reposição. Só para não ficar. Saída de bola é a reposição de bola, é o tiro de meta que ele cobra. Olha, o Cuca inventou um quebrador de bola.
o Cuca, que era o Jô. Lembra disso? Lembro. Era o quebrador de bola do Vitor. Mas você não tem esse quebrador de bola, como é que faz? Então, tá vendo como que um depende do outro, às vezes? Às vezes o Vitor não consegue porque também não tem a referência lá, que é o Jô, que ganhava, disputava todas, não é a situação do Ricardo. Né? Você acha que o fato da defesa do Atlético tá sendo tão vazada, com esses problemas de bolas aéreas, é uma defesa exposta, você acha que isso colabora para que o momento do Vitor não seja o melhor? Ele sofre também com esse problema defensivo do Atlético? Não, com certeza, né? Porque ele está mais exposto ali. Por isso que a gente, de novo, fala, são os 11. Né? É o sistema defensivo como um todo. E não é questão de trabalho, porque trabalhar a gente trabalha muito, mas é de detalhe, de aprimoramento, sabe? Se a gente considerar agora, mudanças aconteceram, então foram muitos gols nesses últimos jogos, né? Porque foram 3 e 2 e mais 2, 7. Então, é trabalho de remontagem de time, de a volta do Léo, que precisamos do Léo ali também. Então, sabe, temos que ter um pouquinho de paciência e ganhar tempo, porque o trabalho vai otimizar esse tempo para que a gente consiga dar solidez. Para encerrar com o Thiago, o programa está chegando ao final também, 10 segundos de cada um e 10 segundos na resposta dele. Deixa eu correr. Você então. É o seguinte, Thiago, vou tentar. O sistema defensivo do Atlético, na minha interpretação, o lado esquerdo, com o Fábio Santos jogando e sempre o Luan voltando para fazer essa recomposição do sistema defensivo, é difícil de ser atacado e oferece poucos espaços para os adversários. Isso do lado direito não acontece. Eu acho que o lado direito, não fazendo crítica específica a nenhum dos atletas que atuam por ali, mas eu vejo uma dificuldade nesse equilíbrio. A maioria das jogadas com o Atlético, seja por contra-ataque ou até como quando o adversário recupera a bola em jogadas de triangulação, o lado direito é sempre o que sofre mais. Como resolver essa questão? Mas você vê que na maior parte dos jogos, inclusive agora, dos últimos 4 jogos, 3 o Luan estava pelo lado direito. Né? Talvez a ausência do Blanco ali... O material humano, você não tem, você tem que fazer essa mudança de posição. Exato. E aí, como a gente está falando, jogamos um jogo agora com o Gabriel do lado direito, um jogo com o Maidana do lado direito e um jogo com o Léo. Né? Então, são mexidas, são coisas que sabe, é tempo, entrosamento, trabalho. Sim. Bira. Chance do Natan jogar nessa segunda-feira? Tem chance, tem. O Adilson, antes de lesionar, estava muito bem. O Zé Wellison está muito bem. Existe a possibilidade da utilização dos dois? Você jogar com 2 volantes mais fixos quando o Adilson voltar? Com certeza. Se os dois estiverem bem, a gente tem que se encaixar um esquema em função dos melhores jogadores no momento. Isso daí pode ter certeza que a gente vai sempre trabalhar com os melhores 11 que a gente tiver. Os dois podem jogar, não tendo os dois disputando posição. Eu não vejo problema nisso. Eu só falo a escala do Atlético para nós. Opa, calma. Deixa a gente... Vitor Patrick, Maidana, Léo Silva, o Hulk, o Zé Wellison. Mas tem jogador suspenso, né? A gente não sabe. Eu já não vou me arriscar mais não. E o pastor Thiago. Muito bom te receber. Olha, eu vejo um futuro enorme para você, sinceramente, de coração. Agora, aguentar essas entrevistas coletivas é um pé no saco, viu? Do técnico e de quem pergunta. É duro aguentar a entrevista coletiva. É muito difícil. E o mau humor do Mano Menezes. Ainda bem que você é um cara bem-humorado, conversa, vai para a entrevista. Se você puder abreviar, que a gente fica lá em cima para comentar, vai todo mundo embora e a gente fica esperando o técnico. E você joga, quando eu falo você, porque você que está aqui, você joga o Cássio, joga o Domênico, joga todo um buraco. Está legislando e causa porque a prova. gente arrebenta com eles, entendeu? A gente arrebenta com eles. O humano acha que é o dono do mundo. Ele vai 50 minutos depois do jogo. Você vai um pouco mais rápido. O humano, você fala boa noite, ele fala, você acha? Então, você está mais tranquilo. Obrigado, viu, Thiago? Bom te receber aqui. Obrigado. Você viu que não doeu nada, volta outras vezes. Ótimo, prazer estar aqui com vocês, um prazer falar com a torcida atleticana, isso aqui é o nosso trabalho, isso aí. Muito obrigado. Obrigado, viu, Cássio? Um abraço para você. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Até amanhã. Grande abraço. Birajara, obrigado. Eduardo Panzi, obrigado. Valeu. Telespectador amigo, um grande abraço para você, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã, se Deus quiser, ele há de querer, a nós aqui outra vez. O Thiago vai voltar outras vezes aqui, eu tenho certeza absoluta. 22h30 tem a moçada do Cruzeiro com o programa do Cruzeiro aqui. O Cruzeiro teve uma grande vitória ontem contra o Santos. Vamos esperar o
O América venceu o Internacional no Independência. Olha a responsabilidade do Galo, do Atlético agora, viu, Thiago? Um abraço a todos. Tchau, gente. Obrigado.